O tornado que devastou uma cidade no Paraná chocou muita gente. Ué, o Brasil não é uma terra abençoada, livre de tempestades? Não, não é bem assim. E infelizmente a gente deve dizer que pode piorar. Vamos saber mais sobre isso com a nossa Sofia Labanca, agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Sofia, a gente desde pequeno, assim, a gente ouve isso, né? Que não, o Brasil não tem desastres naturais. Primeiro que a ideia do desastre natural já é complicada, né? De que não, aqui não tem essas coisas. E daí as pessoas chegam num ponto de que tá, elas estão vendo as coisas acontecerem e continuam dizendo, não, o Brasil não tem essas coisas. Cara, Pois é, Ana. A gente viu aí agora esse tornado que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, deixando aí 7 mortos, mais de 800 feridos e cerca de 80 a 90% da cidade destruída. É uma cidadezinha pequenininha, 13 mil habitantes, 14 mil habitantes, desculpa, mas que a gente viu aí praticamente a cidade inteira devastada. E, por incrível que pareça, tem muita gente desacreditando que isso realmente aconteceu. Estão você tá dizendo, Ana, brincando? estão dizendo que as imagens são de IA. Ah, não, vai se fuder, sabe? Gente perdeu tudo, gente morreu. O negacionismo é tão grande assim, Sofia, não tô É nesse acreditando. nível. Vamos lá pro UOL. Você sabe o que está acontecendo na internet, principalmente em grupos mais à extrema-direita? Você tem grupos negacionistas dizendo que as imagens de destruição nas cidades do Paraná são geradas por IA. Fotos e vídeos gerados por IA. Neste exato momento, você tem um monte de mensagens circulando na rede dizendo que aquelas fotos, por exemplo, lá do município de Rio Bonito do Iguaçu, com aquela destruição, foram geradas por IA. Outros dizem que não existe tornado no Brasil, é impossível, porque isso não é normal. Não, porque o Brasil chegou num novo normal. E o grande problema, no final das contas, é essa. Esse pessoal, a inteligência artificial que produz muita mentira, né, tá fazendo com que muita gente deixe de acreditar nos vídeos que são verdadeiros, nas informações que são verdadeiras. Então a gente tem um problemão agora, porque além de lutar pela mudança no modelo de desenvolvimento, a gente também vai ter que lutar o dobrado para convencer as pessoas de que está acontecendo o que de fato está acontecendo. Aí, Mano, Ana. teve um filme esses dias sobre isso. Não olhe pra cima. Pois é. A gente não acredita que essas coisas realmente acontecem. Pois é, Ana. Agora, uma das coisas que, claro, tem aí a questão do negacionismo, as pessoas não querem admitir que as mudanças climáticas estão acontecendo porque as mudanças que são necessárias para você evitar as mudanças climáticas vão no sentido oposto do que a ideologia dessas pessoas defende. A gente sabe que tem muito a ver com isso. E tem a questão aí das IAs, que realmente está embaralhando a verdade e a gente já, ao mesmo tempo que as pessoas acreditam em mentiras, às vezes elas deixam de acreditar na verdade. Agora também eu tenho um ponto que eu queria destacar aqui, que é a questão desse mito de que não tem desastres naturais no Brasil. Ana, aquela região ali do oeste do Paraná, ela é uma das regiões que é pega pela bacia do Rio Prata, né, que se estende aí por todo o oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também aqui nos nossos países vizinhos. E é uma região que tem muita tempestade, e sim, inclusive tornados. E tem uma razão para isso acontecer. E eu vou mostrar aqui um trechinho do Fantástico que fala um pouquinho sobre isso. Nós temos uma combinação de fatores, cerca de uns 1.500 metros de altura, a gente tem esse transporte de umidade desde a Amazônia até o sul do Brasil. Isso recebe o nome também de rios atmosféricos. É como se nós tivéssemos um empoçamento de umidade. Somado a isso, você tem a incursão pela Argentina e cruzando os Andes de massas de ar polares, que traz um ar mais frio e seco. Esse contraste de massas de ar gera um fenômeno que a gente chama de cisalhamento vertical do vento, ou seja, é a intensificação do vento com altura.
essa é uma condição que favorece a formação de tempestades rotativas. Pela escala. Tá. Ele falou ali de cisalhamento. Toda vez que falarem de cisalhamento, e essa é uma palavra que aparece em vários contextos, aparece aí nesse contexto climático, mas aparece na engenharia e tal, pensa nisso aqui, ó. Tesoura. Cisalhamento, tesoura. Esse movimento da tesoura, da lâmina, de uma lâmina indo contra outra que faz o corte, isso é o cisalhamento. Basicamente, o que ele está falando ali, você tem o ar quente que vem da Amazônia, o ar frio que vem dos polos ali através da Argentina, e eles fazem uma tesoura bem em cima ali do oeste da região sul do Brasil. E é essa tesoura, esse movimento aqui, que faz formar... Ele fala ali de tempestades rotativas, são as supercélulas, né, que os meteorologistas chamam, que são essas tempestades rotativas. Essas supercélulas, elas, ali naquela região, Ana, elas levam a tempestades de vento muito fortes, com chuvas muito fortes. E qualquer um que tenha morado naquela região sabe disso. Eu sou de Guarapava, que é do centro do Paraná, mas já morei muito tempo em Cascavel e em Foz do Iguaçu, que são na região oeste do Paraná. E as tempestades de ventos e chuvas que tem ali são fortíssimas, e isso é uma coisa que toda a população daquela região sabe. Cascavel, Toledo, Laranjeiras, Foz do Iguaçu. São chuvas muito fortes com muito vento, por causa dessas supercélulas. Mas e tornados? Pois é, tornados também. Não é impossível tornado no Brasil. Inclusive, tem uma pesquisa que eu vou colocar aqui na tela que chegou a apontar o Brasil como o segundo país com maior incidência de tornados no mundo. Isso é uma pesquisa de 2012 lá da Unicamp, que desde então ela foi questionada por muitos pesquisadores. Essa informação de que é o segundo com maior incidência é questionável. Mas que tem muito tornado? Tem. E só para vocês terem noção do que eu estou falando, eu estou pegando aqui da Wikipédia, mas esses dados são do Prevotes, que é uma fonte confiável. Aqui, olha a quantidade de tornados, isso aqui de 1927 até 2014, só no Paraná. Cada linhazinha aqui é um tornado. Inclusive, ó, tornados aqui grandes, F4, que a gente tem tornado aqui um famoso de 1959, que matou mais de 60 pessoas em Palmas e União da Vitória. Então, gente, é muito tornado. Muito tornado. Só esse ano foram 6 registrados pelo Prevost. Só em 2015, Ana. E 2015 ainda nem acabou. Então, sim, existem sim muitos tornados nessa região do país. E aí a gente tem uma questão. Pela quantidade de supercélulas que formam nessa região, que são essas tempestades rotativas que o pesquisador formou, deveria ter muito mais tornado do que realmente tem. Mais do que tem, e tem menos. Por quê? Aí eu vou trazer aqui uma reportagem da revista perdi o nome aqui, da Western Kennedy University, lá nos Estados Unidos, falando sobre a bacia do Rio Prata e as tempestades ali, né? Aqui, ó, tempestades extremas, climatologia da bacia do Rio Prata. E daí aqui esse pesquisador aqui, o Josh Durkee, ele fala que o que acontece é que as florestas amazônicas e tropicais e Mata Atlântica, floresta amazônica e Mata Atlântica, elas criam uma espécie de um terreno rugoso, sabe, assim, mais áspero na Terra, que acaba fazendo ter menos tornado. Então tem muito ainda as tempestades de vento e chuva, mas menos tornado. Agora, então a floresta impede de formar mais tornado. A floresta impede de formar mais tornado. O que acontece se você tira a floresta? Ele escreveu aqui, eu acredito que a remoção das florestas tropicais pode ter implicações enormes. Você tira a floresta, tem mais tornado. Olha só. E daí aqui, gente, isso não é botar a culpa em ninguém, é só falar do fato. Reportagem aqui do Plural, cidade destruída por tornado teve redução de 60% na Mata Atlântica nos últimos 30 anos. Nos últimos 30 anos foi a cidade que mais teve devastação de Mata Atlântica no país, foi Rio Bonito do Iguaçu. Puta que pariu. O tornado que destruiu a cidade inteira, praticamente.
E é isso, Ana. Eu não falo mais nada, era isso que eu queria trazer. É difícil, Sofia, porque enquanto você ia falando, né, eu ia, de novo, pensando como analisar. E, embora todos os dados, todas as explicações, esteja tudo aí, inclusive esta percepção, né, de que a retirada das florestas, né, a transformação do espaço, que era um espaço de floresta, em espaço de agro, né, tira também, além de todas as outras consequências que a gente já vem apontando, também tira uma proteção contra este tipo de evento climático, né? E eu ia pensando cá comigo assim, mas não adianta. Não adianta, porque você fala que tá acontecendo, o cara diz, não, mas o vídeo é de IA. E eu sei, tá tendo vídeo falso também, né? Mostrando imagens que não são da tragédia, né? Do evento em Rio Bonito, que são outras, ou às vezes são outros lugares, ou são imagens inventadas ali por IA. Mas quando o pessoal usa isso para negacionismo, não é em relação a essas imagens que eles estão falando, é uma forma. E o ser humano o ser humano é um espetáculo da negação, sabe, Sofia? Isso mexe muito comigo, porque eu ainda não acredito na forma como o ser humano negou a pandemia. E não foi só a extrema-direita, não, tá? Muita gente negou muita coisa e muitos cuidados que deveriam ser tomados ali, porque simplesmente se apega ao não tá acontecendo, não tá acontecendo, não tá acontecendo, sabe? Não, normal, novo normal. Esse é o novo normal. Esse é o novo normal. Em nome da dificuldade de lidar, como você bem pôs, lidar com aquilo que deve ser feito para combater a realidade, para lidar com a realidade, as pessoas negam. E negam usando as coisas mais absurdas possíveis. Desde tem chip na vacina, até não, as imagens da destruição ali são geradas por IA. Ou não, isso aí foi, o pessoal estava falando no chat, isso aí foi uma antena HARP comprada pelo governo Lula para justificar a COP30. E assim, parece ridículo e idiota pra gente, mas tem gente que acredita nisso. Não, isso aí aconteceu uma vez só, não tá acontecendo, sabe? É absurdo, é incompreensível, sabe, de um ponto de vista racional e do ponto de vista de alguém que queira sobreviver. Mas é uma incongruência, eu ia dizer, é uma incongruência, eu consigo entender o movimento desse tipo de negação, de não estar acontecendo, porque senão eu tenho que lidar com a realidade, mas eu não consigo entender a partir do ponto em que isso é instrumentalizado, e aí para servir a um posicionamento político, servir aos teus ódios, aos teus medos, de novo, é sempre isso, né? Aos teus preconceitos, você é capaz de negar até mesmo a tua própria sobrevivência. Alguém no chat perguntou, e eu não vou conseguir rolar e achar agora esse comentário, perguntando para onde que a gente vai migrar, né? E num corte anterior a gente estava falando sobre racismo ambiental. Uhum. E a gente não falou de migração também. Aliás, muitos dos conflitos que a gente já está tendo, né, no mundo são também resultado de migrações climáticas. E isso só vai piorar. E quem acha que não, comigo não vai acontecer porque onde eu tô é seguro, tá muito errado. Porque se não acontecer onde você mora, vai acontecer em todo o entorno e todo mundo vai para onde você... E aí, o que você vai fazer? Vai fechar a fronteira? Santa Catarina. Né? E só para deixar bem claro aqui, o superchat do Luiz de Mello sempre teve ciclones do sul, só que agora vão ser mais severos e mais frequentes. Exatamente isso, Luiz. Exatamente isso. Exatamente. O Paranoia Delirante aqui também está prestando solidariedade às vítimas da tragédia climática no Paraná. Ciclone em decorrência do aquecimento global causado pelo ser humano rico. E piorado ainda, eu estou mais chocada
com a informação da retirada das florestas, o desmatamento como um fator nesse sentido também, de retirar uma proteção, barreira física, né? Uma Uma barreira barreira. física, exatamente. É, é, é E pior. é É pior pior. do que E imaginava. só uma última coisinha aqui, culpa do agro, mas culpa do agronegócio, porque tem agroecologia, tem Ah, agrofloresta sim. que não são um problema, são a solução. Exatamente, exatamente. É, E aí eu fico pensando, né, quando passa a propaganda aí, agro é vida, agro é pop, né? O problema é que daí aí eles estão colocando agro como se fosse tudo, isso é Como estratégia. se fosse tudo. Eles pegam Exatamente, e colocam exatamente. agro para dizer agronegócio como se tudo Daí fosse agronegócio. Não é, não é. aí põe o pequeno produtor, né? Põe como se fosse eles o Como se agro, fosse né? eles, não. Pelo contrário, eles estão ferrando o pequeno produtor para crescer os grandes latifúndios. Enfim. Mas aí é outro assunto, se a gente for entrar nisso, a gente não sai daqui hoje. Exatamente. Ficamos por aqui. Eu sempre quando tem esse tipo de assunto e a gente fala ficamos por aqui, eu penso, praticamente ficamos mesmo, né? É, parece uma coisa meio Sem assim. fatalismo, Ficamos por Ana, aqui, sem mas sem fatalismo. fatalismo. Não, sem fatalismo, até porque o fatalismo não ajuda nada. Não adianta nada a gente Exatamente. dizer, ferrar. Porque aí entra no ferrado e meio, entende? Não Exato. dá pra fazer isso. Não dá. A gente ainda vai viver um bom tempo aqui e a gente quer que as coisas estejam ok. Né? Não dá pra entrar nessa também não, tá? Eu sei, eu tendo a entrar em pânico, mas não, sem pânico. Vamos lá. Voltamos em instantes, chat, apenas para dar tchau. Beijos.